Olá, temos mais um encontro hoje e a nossa discussão é sobre uma teoria que o direito administrativo criou e desenvolveu. E vejam bem, essa teoria não é gratuita. O nome dessa teoria chama-se teoria do ato administrativo. Por que uma teoria do ato administrativo? A nossa preocupação é justamente mostrar para vocês como a administração pública realiza a expressão dos seus atos, como a administração pública age. O direito administrativo ficou bastante preocupado com a forma como a administração pública agia e, para isso, criou uma teoria chamada teoria do ato administrativo. Vejam, essa criação teórica não é simplesmente porque alguém sentou à mesa e resolveu discorrer sobre como a administração pública age. O objetivo principal desta teoria é fornecer alguns elementos, algumas características, para que nós possamos entender bem aquele relacionamento da administração pública com todas as pessoas, da própria administração pública dentro da sua estrutura e da administração pública com os seus agentes. Vamos lá. Se alguém perguntasse, o que é, afinal de contas, um ato administrativo? A resposta é muito simples. Ato administrativo é toda expressão da administração pública. Vejam, expressão da administração pública. Por exemplo, quando um fiscal da vigilância sanitária vai a uma farmácia e verifica se todos os produtos, os remédios que estão sendo vendidos, estão sendo devidamente acondicionados e se as receitas médicas estão sendo devidamente guardadas naqueles medicamentos que exigem, esse fiscal, ele está manifestando uma vontade da administração pública. Afinal de contas, ele foi até a farmácia, ele conversou com as pessoas, ele disse que queria ver as receitas, ele disse que queria ver o local onde os medicamentos estão sendo armazenados. Ele expressou uma vontade da administração pública. Por isso, nós falamos de uma teoria do ato administrativo, ou seja, como a administração pública age ou agiu. Vejam vocês que a teoria do ato administrativo supõe algumas coisas. Quais são? Primeiro, essa pessoa que fala realmente tem que ser alguém da administração pública. Por isso é muito importante lembrarmos que o ato administrativo, nesta primeira parte, está bastante relacionado àquela teoria de quem são os agentes da administração pública. Só tomando como exemplo, bastante forte para fazer o contraste, pessoas se relacionam no dia a dia sem que isso configure ato administrativo. Um casal de namorados conversa e troca beijos no banco da praça. Isso não é ato administrativo. As pessoas vão ao supermercado e compram lá 1 quilo de arroz, compram 1 quilo de carne. Isso não é um ato administrativo. Então, os atos administrativos são aquelas expressões que envolvem agentes da administração. Por isso, a gente sempre diz que uma das características, do ato administrativo é justamente uma forma de falar, de expressar da administração pública. Muito bem. Outro elemento extremamente importante quando a gente fala do teoria dos atos administrativos é que eles são realizados de acordo com a lei. A administração pública sempre age de acordo com a legalidade. Ou seja, ato administrativo é aquela expressão de acordo com a lei. A administração pública nunca pode agir de uma maneira solta, desregrada, fora da lei. Por isso dizemos que todo ato administrativo sempre será uma expressão da lei. Se vocês quiserem olhar por outro ângulo, vocês vão lembrar o seguinte: a administração pública, ela não tem simplesmente prerrogativas estabelecidas pela lei. A lei fixa aquilo que ela deve e aquilo que ela pode fazer e também proíbe várias condutas da administração. Muito bem. Se vocês olharem por estes aspectos centrais, a teoria do ato administrativo, ela colabora muito, juntando todas essas características iniciais que nós colocamos,
com uma lista daquilo que nós chamamos elementos do ato administrativo. Quais são os elementos do ato administrativo? Veja bem, esse alguém que vai falar em nome da administração tem que ser competente. Então, competência é uma das características do ato administrativo. Somente um agente da administração competente, o que significa competente? É aquela pessoa que recebeu uma atribuição da lei para fazer aquilo. Por exemplo, um professor da rede pública, ele recebeu a tarefa de lecionar, então ele é competente para a atividade do magistério. Um fiscal sanitário recebeu pela lei a tarefa de fazer fiscalização sanitária, logo ele é competente para isso. Então, um primeiro elemento do ato administrativo é nós sempre verificarmos quem são as pessoas competentes para realizá-lo. Competente, então, é aquele que a lei atribuiu certas funções. Não basta isso. Como o relacionamento da administração pública é um relacionamento todo pautado pela lei, nós sempre temos forma. O que significa forma? Significa justamente que o ato administrativo deve seguir alguns requisitos, algumas formalidades estabelecidas pela lei. Não existe uma única formalidade para todos os atos administrativos. Alguns exigem formalidades maiores, outros exigem formalidades menores. Por exemplo, quando há o lançamento de uma infração, de uma multa, isso deve constar naquele formulário adequado. É a forma para você manifestar essa vontade da administração pública. Não basta isso. Como a administração pública age pautada pela lei, é muito importante nós analisarmos qual o motivo do ato administrativo. Então, por exemplo, se nós imaginarmos uma cena de trânsito, uma pessoa estacionou no local em que é proibido o estacionamento. O agente de trânsito vai lá e aplica uma multa de trânsito. Qual o motivo para aplicar a multa de trânsito? Justamente o fato da pessoa estar irregularmente estacionada. Muito importante ver o motivo. Se por acaso o motivo não for aquele conforme a lei, nós temos um problema no ato administrativo. Além da competência, além da forma e do motivo, nós não devemos esquecer que o ato administrativo sempre vai buscar uma finalidade pública. Aqueles atos que, embora tenham sido realizados em nome da administração, eles não alcançam uma finalidade pública, eles encontram um sério problema de irregularidade, que inclusive pode resultar na sua anulação, porque eles não atenderam aos interesses da coletividade. Nunca esqueçam, a administração pública sempre busca os interesses da coletividade. Quando um determinado ato não vai ao alcance da finalidade pública, há um problema. Então, atos administrativos são aqueles realizados, expressados pela administração pública, para que nós atinjamos finalidades públicas. Além disso, o ato administrativo tem um objeto. O que seria o objeto? Aquela situação concreta do mundo que ele acaba modificando. Então, por exemplo, quando no serviço público, um servidor público já tem a idade suficiente para aposentadoria e encaminha o pedido para o setor de pessoal competente, e lá no setor de pessoal competente há o deferimento desse pedido, qual o objeto modificado no mundo? Ora, efetivamente foi a concessão da aposentadoria porque era direito daquele servidor. Quando nós analisamos, então, o objeto do ato administrativo, vejam que é concretamente aquela situação do mundo, de acordo com a lei, que o ato administrativo faz impressionar, que ele deixa a sua marca, não é verdade? No momento, por exemplo, em que a administração pública realiza uma série de compras, essas compras foram realizadas de acordo com a lei de licitação, o objeto, então, é justamente essa aquisição de bens ou produtos pela administração pública. Muito bem. Outra coisa extremamente importante quando nós analisamos a teoria dos atos administrativos é que não se esqueçam que a lei atribui duas margens diferentes. Uma bastante ampla, que eu vou chamar atos administrativos discricionários, em que a lei atribui essa margem para o agente administrativo decidir como fazer, de acordo com conveniência e oportunidade. Olha lá o exemplo. Qual o exemplo? É muito simples. O exemplo seria: numa escola pública, sempre são servidas as refeições conhecidas como merenda escolar. A lei determina que a escola pública sirva merenda escolar. Agora, a lei não tem capacidade de dizer qual é o cardápio de todos os dias. O que vai ser servido
aos estudantes, isso é a chamada margem discricionária do agente. Quando nós estamos diante de atos como esse, nós estamos falando de atos discricionários. Qual o ato que é diferente? Se no ato discricionário tem essa grande margem, vamos para o ato vinculado. No ato vinculado, eu não tenho essa grande oportunidade, essa conveniência para o agente administrativo resolver. Por exemplo, no momento em que uma pessoa paga um tributo qualquer com o valor correto, não há outra coisa que a autoridade administrativa receber o tributo possa fazer, a não ser justamente realizar a homologação desse pagamento. Não existe margem discricionária para dizer assim, não, eu acho que eu não quero este pagamento agora. Ora, se tem uma data, se está definido que o pagamento se faz daquela maneira, o ato é vinculado sem grande margem para o agente decidir. Outras coisas importantes com relação ao ato. Não esqueçam que o ato, ele carrega algumas características que não são muito comuns nas nossas relações do dia a dia, relações privadas. O que ele tem de diferente das nossas relações privadas e do dia a dia? Primeiro, os atos administrativos, eles vêm cercados de uma ideia de que são verdadeiros e que são legítimos. Ora, por que eles são verdadeiros e legítimos? Porque justamente se espera que eles tenham sido realizados por agentes administrativos que têm a prerrogativa para fazê-lo de acordo com a lei. Quando alguém recebe uma multa de trânsito que foi aplicada por um agente da administração pública, presume-se de que aquilo goza de legitimidade e veracidade. E outra coisa importante é que vejam que a administração pública necessariamente não precisa contar com um consentimento ou com a concordância de uma pessoa para realizar atos. Por exemplo, quando a fiscalização vai no supermercado e vê que as carnes que deveriam estar no frigorífico estão mal acondicionadas em temperatura alta, a fiscalização pode apreender aqueles produtos sem precisar contar, com uma autorização judicial ou mesmo com a concordância daquela pessoa que é dona do supermercado. Então, os atos administrativos gozam de atributos, de poderem se auto-executar, de gozarem de uma certa executoriedade. Para o ponto final da nossa aula sobre atos administrativos, não nos esqueçamos de algumas coisas importantes, certo? Os atos podem ser revogados ou podem ser anulados. O que significa a diferença entre revogar e anular? Veja bem, quando há revogação, a própria administração pública entende por desfazer os efeitos, desfazer aquilo que foi produzido pelo ato administrativo porque não julgou conveniente e oportuno. Atenção! A revogação só pode ser realizada em determinados momentos ou determinadas situações, ou seja, ela não pode ferir direitos dos administrados e nem ofender a própria lei, só naquilo que é conveniente e oportuno. Bom, por outro lado, quando se fala de anulação, parece que há uma sensação de maior gravidade para a administração pública desfazer os efeitos do ato. O que aconteceu? Provavelmente houve uma atuação em desacordo com a lei. Então, toda vez que alguém for invalidar um ato, tem que demonstrar que houve uma ofensa à legalidade. A revogação não precisa necessariamente ter ocorrido uma ofensa à legalidade, mas simplesmente por achar conveniente e oportuno, a administração pública desfaz os efeitos do ato administrativo. Essa é a nossa carga de informações nesse primeiro momento. Bons estudos a todos!